Como vão todos? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui dando continuidade, então, iniciando o primeiro capítulo do livro O que é Evangelização de Espíritos. Bom, para quem assistiu, o primeiro vídeo a gente falou ali um pouquinho do conceito. Lembrando que esse conceito a gente vai falar dele o tempo todo. O tempo todo a gente precisa ser lembrado, né? Nós somos como crianças, nós precisamos ser lembrados o tempo todo. É uma forma de aprendizado, né, que ainda é muito útil ao nosso espírito, né, esse sistema de repetição. Enfim, nós falamos no último estudo um pouquinho sobre a questão de o quanto é importante essa pedagogia trazida por Eurípides Barçanufo, né, concedida por Jesus, porque ela é baseada na palavra, nos ensinamentos, no Evangelho de Jesus, tendo como base a doutrina espírita. Então, Eurípides, né, sendo o primeiro fundador, o fundador do primeiro colégio, da primeira escola espírita do nosso país, né, vem agora, através do seu trabalho no mundo espiritual, com ajudantes de alto nível espiritual, nos trazer, né, um método de nos evangelizar, né? Lembrando a todo instante que nós somos espíritos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos espíritos responsáveis pelos nossos atos que precisamos nos despertar a nossa consciência íntima espiritual, né? Nós precisamos, segundo a doutrina, segundo a metodologia trazida por Eurípides, nós precisamos desenvolver em nós uma responsabilidade moral, né? Nós precisamos trazer à tona os nossos sentimentos nobres para que possamos acessar a consciência do nosso espírito, né? Nós precisamos, como assim nós dizemos, nós falamos, né, no último vídeo, nos conhecer como espírito, né? É o desejo do espírita, né? Nós precisamos entender, nós como espíritas, trabalhadores de uma casa espírita, nós temos que entender que todo o trabalho que nós realizamos dentro da casa espírita, né, seja na doação do passe, seja na mesa mediúnica, seja na recepção, seja na cesta básica, né, na secretaria, enfim. Todos esses trabalhos, a gente tem que entender que é a grande oportunidade de trabalhar para nós mesmos, né? Então, a metodologia é essa, né? É a gente entender aquilo que eu posso trazer de benefício para mim, né? Descobrindo todos os meus bons valores, né? Entendendo melhor todas as minhas provas, todas as minhas expiações, para que eu possa cumprir o meu planejamento reencarnatório da melhor forma e, consequentemente, trazendo a evolução espiritual que eu preciso, não é isso? Então, esse sim é o verdadeiro papel que nós temos que ter dentro da casa espírita, né? Nos despertar. Então, todas essas memórias dolorosas de outras vidas, né? Que elas fazem o que comigo? Elas me induzem ao perdão, elas me induzem à sabedoria espiritual. E o espiritismo, a doutrina trazida, né, ali codificada por Kardec, facilitada por essa metodologia de Eurípides Barçanufo, ela vai facilitar todo esse processo em nós, né? Então, é uma obra muito grande que nós temos que fazer, modificando aí toda a nossa malha perispiritual, nós falamos disso também um pouquinho, né, no último vídeo, para que eu possa me sentir feliz em poder fazer algo para o próximo, né? A partir do momento em que eu sentir essa felicidade plena, em ser exemplo, né, em passar tudo aquilo de bom que eu aprendi para o próximo, né, de uma forma muito consciente do meu espírito, eu vou estar atingindo objetivos muito, muito maiores, né? Bom, esse capítulo, ele traz também um pouquinho
né? Ele nos lembra ali, né, que nós somos aquilo que eu acabei de falar, né, que nós somos evangelizadores de espíritos, né? E espíritos de qualquer tipo de trabalho, não só dentro da casa espírita, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, nós temos que ser exemplos, né? O capítulo também fala um pouquinho da infância. Nós sabemos, trazido aí uma informação trazida por espíritos muito nobres, que os espíritos que estão reencarnando do ano de 2000 para cá são espíritos que têm trazido um desafio muito grande, né? Não só para nós espíritas, mas para os pais, para as famílias de maneira geral, para os profissionais que lidam com situações, né, do jovem, da criança. Então, são desafios diversos, né? Desafios positivos, desafios negativos. E nós precisamos se adequar. Nós precisamos se adequar espiritualmente para receber, para entender e evangelizar esses espíritos de alguma forma, né? Mas para isso a gente tem que se preparar. Nós temos que nos evangelizar para conseguir evangelizar, para conseguir atingir esses espíritos que vão sim fazer grande diferença no nosso mundo de regeneração. Então, existe aí toda uma importância muito grande, né, no núcleo familiar, que é a base, que nós sabemos que os nossos maiores resgates é com aqueles que estão mais próximos, que é o quê? Que é a família, que são os nossos filhos, né? Que é aquela família que a gente adota para a vida, né? Às vezes não é aquela família consanguínea, mas é aquela família que a gente adota pela vida fora. Então, são os laços mais fortes, né? Que nós temos ali que resgatar nesta vida. Então, a importância da família é essencial neste trabalho, né? O nosso trabalho junto da nossa família, ele é essencial, né? Sem ele, nós não conseguimos nos evangelizar. Então, o trabalho do evangelizador, em seguida, é de extrema importância. A evangelização de espíritos, ela começa ainda na pré-concepção, né? De casais que desejam formar uma família, desejam ter filhos, e ali eles já começam um trabalho de conexão espiritual divina maravilhosa com aquele espírito que já vem programado para aquela família, né? Que de alguma forma eles conseguem atingir a consciência desse espírito que está por vir. Em seguida, nós temos a evangelização do ventre, né? Que ali é muito bem-vinda quando vai o pai, vai a mãe para se evangelizar ainda com aquela criança que está ali no ventre de forma carnal, mas que o seu espírito está adormecido. Ele vai estar num processo de adormecimento, esquecendo de todas as outras vidas, se preparando para o novo viver aqui na Terra. Depois nós temos a evangelização de bebês, né? Que lá na casa espírita nós iniciamos esse ano, né? E que é um sucesso, graças a Deus. Nós temos ali a evangelização de bebês e assim por diante, né? Toda a forma seguinte ali que já é conhecida nossa. Então, por que eu estou falando isso? É para trazer a importância da evangelização ainda em tenra idade. Como que é importante? Por quê? Porque é uma idade, a infância é uma idade muito preciosa para o espírito, né? É o ponto onde nós temos condição como evangelizadores, como família, como profissionais, de moldar aquele espírito, né? É onde ele vai estar mais receptivo a todos aqueles ensinamentos sábios baseados na doutrina espírita, na pedagogia do amor, para que ele se restabeleça aqui na Terra. Aqueles ensinamentos que eles vão receber ali, né? Muitas vezes perguntam, mas como que eles vão utilizar toda essa sabedoria que a gente ensina? O que é do espírito? O que o espírito adquire de bom é dele. Ele nunca vai desapegar, ele nunca vai perder aquilo de bom que foi aprendido. Ele pode ainda não compreender e não colocar em prática, né?
mas aquilo é dele, está gravado ali em todas as informações que ele precisa ter. E ele vai acessar em algum momento da sua existência, aquilo ali vai ser útil a ele. Né? Bom, então, a gente não deve, né, desprezar essa fase tão rica, que é essa fase da infância, não é isso? Então, e também a gente não deve preocupar também, no caso, da não oportunidade. Às vezes você pode falar assim, nossa, eu não passei pela evangelização de espíritos. Não, meu filho começou com 15 anos de idade, começou com 10 anos. Ai, perdi a oportunidade de evangelizar o meu filho ainda bebê. Não, vamos lembrar que nós somos espíritos imortais. E por sermos espíritos imortais, a oportunidade de nos evangelizar, ela está aí, para sempre, né? Para sempre. Vamos aí, em algum momento ela vai acontecer, né? Porque o progresso, ele sempre existe, ele está aí, né? Com toda a oportunidade divina que nos é concedida. O livro, no finalzinho ali, no primeiro capítulo, ele fala sobre a vaidade, sobre o orgulho, né? Que são aqueles atropelos que muitas vezes atrapalham e muito a nossa caminhada desse progresso espiritual, desse trabalho interno que precisamos ter, né? São os materialismos, e são materialismos que não é só aquele materialismo de eu ir ali comprar, é meu, adquirir, né? Porque o fato de eu não conseguir aceitar a ideia que o outro tem para colocar para mim, de eu querer que a minha ideia, a minha vontade prevaleça, né? É uma dificuldade materialista que eu tenho, né? Ou seja, se eu entendo desta forma, em não conseguir aceitar a ideia do outro de forma egoísta, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou ainda vivendo de uma forma muito materialista, apegada, né? Aquela necessidade momentânea, materialista aqui na Terra. Eu não estou pensando além do meu espírito. Então, o materialismo ainda é esse grande mal, essa descrença, né? O materialismo, ele é um desrespeito para conosco. Então, e o remédio que a gente tem hoje para o materialismo é o quê? É o espiritismo. Né? É toda essa base que o espiritismo nos dá, todos esses ensinamentos maravilhosos, que é o melhor remédio, né, contra o materialismo que ainda existe em nós. Né? É nos evangelizar nessa proposta maravilhosa que Eurípides vem nos trazendo aí, para a gente estudar, para a gente crescer e se aprimorar cada vez mais. Lá no finalzinho do livro, vem falando, né? Evangelizar para educar. Esse é o grande propósito do evangelizador. Essa é a grande proposta que nós estamos tendo, né, com essa oportunidade desse estudo. Educar para evoluir, aqui diz que é uma ciência. Eurípides traz isso, que educar para nos evoluir é uma ciência. E como é uma ciência, ela precisa de quê? De um método, né? Esse método que aprimore a vontade do nosso espírito e renove os painéis da nossa consciência. Nós vamos falar ainda muito aqui sobre esses painéis, sobre esse momento consciência do nosso espírito. Ao longo do nosso estudo nós vamos falar aqui mais vezes, tá? Bom, então fica assim. Semana que vem a gente vem com o tema A Postura do Evangelizador de Espíritos. Espero que todos tenham uma boa semana, né? Qualquer dúvida, se alguém quiser comentar sobre o assunto, vamos comentar lá no grupo do WhatsApp ou aqui no YouTube, porque são assuntos que vale muito a pena a gente comentar entre nós evangelizadores, tá? Um forte abraço, até semana que vem. Jesus abençoe a todos.